Avesso. Oferecimento Novo Mundo. Novo Mundo é precinho, é parcelinha, é prazão. Novo Mundo é paixão pelo Maranhão. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Nós hoje vamos conversar com o futuro. Nós vamos conversar com um dos mais proeminentes políticos dessa nova geração. Um homem que tem tudo para se juntar aos bons e fazer o bom para esse Estado. Deputado Neto Evangelista. Boa noite, deputado. Boa noite, América. O senhor faz parte dessa nova geração política do Maranhão, que é um Estado que carece disso, de novos nomes, novas propostas. A palavra mudança é uma palavra que ficou aí na moda na última campanha, pesou. Como é que o senhor olha, pessoalmente, deputado Evangelista, o presente do Maranhão e o futuro do Maranhão? Américo, primeiramente, boa noite novamente boa noite, a você, todos os telespectadores do seu programa, do Avesso. Hoje eu não estou do lado de lá da tela, que eu sou um telespectador assíduo do seu programa. Obrigado. Hoje eu estou aqui com você. Uma primeira preocupação que eu tenho é justamente o que você colocou, a palavra mudança. A palavra mudança, ela tem que ser vista com muita cautela pela população, porque mudança ela pode ser para pior e mudança ela pode ser para melhor. Por exemplo, nessa última campanha agora, em 2012, de prefeito de São Luís, nós ainda não sabemos se essa mudança é para pior ou se essa mudança é para melhor. O que falta para mim ainda nas campanhas, aqui em São Luís, no Estado, é um debate de projeto para a cidade, um debate de projeto para o Estado. O que se debate muito ainda é política. Política você tem aí 3 anos e meio para debater, faltando 6 meses. Vamos debater na eleição para a população, o Estado. Porque é isso que a população quer ver. A população quer saber o que cada político pensa em cada área, na saúde, na educação, no meio ambiente, e não apenas dizer que vai fazer a mudança, vou fazer a mudança como? Então, essa é uma da minha preocupação. Acredito que faz parte da preocupação da minha geração e da sua também, porque já está vendo essa nova geração surgir e quer saber realmente o que pensa. Então, como você bem colocou, foi uma palavra que ficou na campanha, mas que a população volta a frisar. Tem que olhar com muita cautela. O senhor acha que o Maranhão ele corre risco de uma manutenção no status que se permanece? Veja bem, nós temos uma eleição ano que vem. Pelo que se lê nos jornais, pelo que se lê nos blogs, a campanha já está praticamente na rua. Haverá mudança? Dependente dos candidatos, 2 nomes, Flávio e Luiz Fernando, 3 nomes, Lobão, Gastão está correndo por fora. Algum nome desse, de fato, é o novo? Olha, Américo, o novo... Eu tirei a palavra mudança. Isso. O novo, ele nem sempre é o novo por conta da idade. Da idade, exato. Mas sim pelos métodos aplicados. Exato. Hoje a gente vê o nome do ex-deputado Flávio Dino, como nome, um pré-candidato a governador pelo PCdoB. A gente vê que ganha força dentro do grupo hoje do governo do Estado, que é o nome do hoje secretário de Infraestrutura, Luiz Fernando, ex-prefeito de Ribamar. São os 2 nomes que me parece ganham mais força no cenário político para uma candidatura. Acredito eu que esta eleição em 2014 vai ter um ponto, um X diferente das outras eleições. Qual? A questão do novo. Para mim, ambos representam o novo. Por quê? O ex-deputado Flávio Dino, ele vem com aquele discurso da mudança. Espero que seja apresentado projetos para o Maranhão, que seja mudança para o melhor. Sim. E o secretário da Casa Civil, Luiz Fernando, ele apresenta uma gestão anterior, que foi feita em São José de Ribamar, que foi referência no país inteiro. Ou seja, são pessoas que têm condições de discutir o Estado. São pessoas que têm condições de discutir projetos para o Maranhão. Então, acredito que ambas as 2 candidaturas têm condições de governar o Estado do Maranhão, vão colocar o seu nome e a sua proposta de governo para a população e, como eu estou lhe falando,
o novo. Ambos representam, para mim, cada um na sua modalidade, possibilidade do novo? Do novo, eu acredito. Veja bem. Acredito que vai ser um ponto, em 2014, vai ser uma eleição diferente das que passaram. Eu acho que o Maranhão vai ter um novo marco político, inclusive de grupos políticos. Eu acho que essa eleição em 2014 vai marcar muita coisa no Estado. Falando em grupos políticos, o senhor acredita numa terceira via? Essa chamada terceira via? Um terceiro nome? Existe essa discussão entre alguns colegas aí da classe política. É importante que tenha. É importante que tenha uma nova linha de discussão, mas como eu lhe falei, que fique numa discussão de projeto para o Estado. Se surgir, ótimo. Não me parece que tem tanta força quanto essas duas candidaturas, do Flávio Dino e, eventualmente, do Luiz Fernando. Mas acredito que possa vir uma terceira via, além da candidatura que historicamente acontece nas eleições do PSTU e do PSOL. Essas são crônicas. É verdade. Diga uma coisa, há 30 anos ou mais, o grande contingente da população do Maranhão tem uma agricultura de subsistência, planta milho, planta mandioca, perei, mora numa casa de palha. Essa coisa está se mantendo. O novo seria o inverso disso? Com certeza. O novo seria não só a estrada, mas a condição para que se more do lado da estrada. O novo seria dar a condição, Américo, não de dar o peixe para o pescador, mas dar o anzol e a rede. A isca. A rede não é a rede marina, é a rede mesmo. Não, é a rede de pescar, ou então a tarrafa. Tarrafa, toca a palavra. Pode dar até o choque. Antigamente na Baixada se pescava com choque. Né? Mas que dê o anzol, que dê a linha, que dê a isca, mas para que a pessoa saiba pescar, que dê oportunidade. Para mim o que falta aqui no Maranhão é oportunidade. Por que, Américo? Para mim o Maranhão é um estado rico, hoje ainda formado por pessoas pobres. Eu costumo dizer que o Maranhão é o Robin Hood ao inverso. Porque o Robin Hood, ele roubava do rico para dar para o pobre. E o Maranhão hoje aqui tira do pobre, que tem a sua riqueza natural, para dar para o rico lá fora. Quanto custa uma saca de milho hoje? De 25 quilos? R$50 no mercado. E por que um produtor de milho, no interior do Maranhão, ele não tem condição de ter uma casa de tijolo? Porque não é valorizado aquilo que vem da matéria-prima que nós temos aqui no Maranhão. O senhor acha que esses planos sociais do governo, bolsa isso, bolsa aquilo, dinheiro para gás, dinheiro para não sei o quê, tem tantos filhos, soma, tira uma média, pega o dinheiro por mês, isso é o peixe ou a tarrafa? É o peixe. É prejudicial, portanto? Vicia? Eu acho importante o programa social, Américo, a redistribuição de renda. Inclusive nasceu no governo do PSDB, do partido do qual eu faço parte, através da ex-primeira-dama, da doutora Ruth Cardoso. Mas, você não acha Só que a maneira como está sendo operado, que eu não acho interessante. Eu acho que tem que ser distribuído, eu acho que essa renda tem que chegar na mão do cidadão, sobretudo daquele mais pobre. Mas dessa forma? Mas não dessa forma. Eu lembro que no governo Fernando Henrique Cardoso, não era Bolsa Família, era Bolsa Escola. Né? Para um aluno, uma família receber um Bolsa Escola, essa mãe tinha que comprovar a frequência do aluno na escola para poder receber o Bolsa Escola. Ou seja, o governo obrigava o aluno a estar na escola para poder receber aquele benefício. Certo. O que acontece hoje? Você recebe o benefício do Bolsa Maternidade, né, que você recebe, aí, salvo engano, são 4 salários hoje, quando uma mãe ela chega a ter um filho. O que a gente vê muito no interior? Jovens tendo filho para receber o Bolsa Maternidade. Então, o que acontece? Recebe a Bolsa Maternidade, depois o filho nasceu, faz o Bolsa Família, recebe Bolsa Família sem requisito nenhum. Então, aí que eu acho que está errado. O que acontece? É normal do ser humano uma acomodação. A pessoa acaba se acomodando por ter aquele dinheiro que é pouco na mão. Mas é certo. Hã? Mas ele está aquilo garantido para ele. Está aquilo garantido, mas ele não tem a ambição de buscar algo mais para ele. Aquilo é pouco para ele sobreviver. Mas como está na mão, ali todo mês, sem fazer esforço nenhum, acaba se acomodando. Então eu acho que isso não é uma culpa da pessoa, porque é do ser humano ser acomodado. Claro. Aí, para mim, tem que ser a questão de política pública de governo. Ou seja, o governo não pode dar o peixe, o governo tem que dar o anzol,
E a tarrafa? A linha, a tarrafa, a isca, o choque, mas não pode chegar e apenas dar o peixe, porque isso é ruim para o país. Diga uma coisa, deputado. 2014. Vamos falar em 2014. Do jeito que as coisas estão, parece que a eleição da Prefeitura de São Luís, que era mais ou menos esperado, influenciará menos do que se imaginava. Você não acredita? Acredito. Porque o senhor não acha que a Prefeitura deveria já estar, já faz tempo, né? Estamos em março. Nós estamos já com março, janeiro, fevereiro, março. Começando março. Nós estamos com mais de 60 dias de governo. Já não deveria ter uma nitidez de rumo? Sem dúvida, Américo. E eu, uma vez dando uma entrevista para um colega jornalista, e ele me perguntava, deputado, como vai ser a sua posição em relação à Prefeitura de São Luís? Eu falei, olha, eu vou estar, me sinto legitimado, sobretudo após essa eleição aqui em São Luís, da qual participei como candidato a vice-prefeito, de estar cobrando tudo aquilo que foi prometido pelo candidato eleito para a população de São Luís. Eu dizia assim, mas eu vou esperar aqueles famosos 100 dias, que é quando dura a paixão ainda do eleitor, com o candidato que votou, e ali tem aquela desculpa de estar arrumando a casa. E o jornalista me perguntou, mas 100 dias não é pouco tempo? Vamos esperar um ano. E aí eu falei para ele o seguinte, Américo, falei, olha, para quem, candidato que prometeu começar a trabalhar a partir do dia 1º de janeiro de 2013, 100 dias já é tempo demais. Então eu acho que a Prefeitura de São Luís já poderia dar resultado em alguma coisa, receber uma prefeitura, como historicamente São Luís vem acontecendo. São Luís é uma cidade que tem várias dívidas, vários débitos, como o estado do Maranhão tem, como hoje na federação inteira, todos os municípios, todos os estados. Todas as administrações deixarão. Deixarão. Isso é reconhecimento de todos. Não pode servir apenas como desculpa. E uma diferença da prefeitura que foi assumida em 2009, na época pelo prefeito João Castelo, foi uma prefeitura que foi recebida com dívida, mas sem um projeto. Essa que foi recebida agora em 2013, pelo alto prefeito Edivaldo Holanda Júnior, uma prefeitura que tem as suas dificuldades financeiras, mas é uma prefeitura que tem projetos. Vamos lá. Ficou o projeto do VLT, que o prefeito entendeu. Quando o senhor disse ficou o projeto? Está o projeto e o dinheiro? Está o projeto e o dinheiro. O VLT está 90% dele já pago. Então, pago. O VLT, o vagão, já está praticamente concluído a questão financeira do vagão. Então, o novo prefeito entendeu que a linha não era ali para chegando no aeroporto, saindo do terminal de integração da Praia Grande, chegando até o aeroporto. Ele entendeu que tinha que ser para o Itaquibacanga, que seria a segunda linha da gestão passada. Eu concordo com o prefeito. Eu acho que tem que ir para a região do Itaquibacanga. Mas não pode só dizer que tem que ir, tem que fazer. Aí jogaram a responsabilidade para a Vale, que a Vale vai tomar conta. A Vale disse que ia dar apenas um laudo técnico, se tinha condições de passar lá para a região do Itaquibacanga, que nós já sabemos que tem, porque esse projeto já vinha sendo realizado na gestão passada. Então, nós precisamos efetivar a coisa. Não dá para ficar naquele discurso. Tem outros projetos? Não dá para ficar só naquele discurso, Américo, da mudança, vou mudar aquilo, sem fazer efetivamente essa mudança. Tem o do VLT, tem o do Corredor de Transporte Urbano de São Luís, que é um projeto fantástico, Américo. É um projeto que foi reconhecido pelo Ministério das Cidades, o governo federal premiou a Prefeitura de São Luís por esse projeto, uma grande avenida que está no ponto para sair. Já tem recurso garantido? Já tem recurso garantido, foi aprovado, está tudo aprovado. Basta agora empenho do novo prefeito para que esse corredor de transporte urbano possa sair. E essa sim é uma obra de infraestrutura que vai mudar a realidade do trânsito da cidade de São Luís, que hoje é caótica. E São Luís cresceu muito no volume de carros e não cresceu na sua malha viária. Para você ter ideia, de 2009 a 2012, de 2008 a 2012, São Luís dobrou o número de carros. São Luís, em 2008, tinha 160 mil veículos e em 2012 tinha 300 mil veículos. Praticamente dobrou. E a malha viária não mudou. Então, esse é um projeto que ele vem realmente para mudar a vida dos motoristas da cidade de São Luís. Outro, ficou já garantido no Ministério da Educação 37 creches para São Luís. Aprovado. Falta o quê? Empenho do prefeito para que essas creches possam sair. Então já tem muita coisa para que o novo prefeito possa utilizar da gestão passada. O que não pode é a atual administração dizer que
não querer nenhum projeto desse por dizer que é de realização da gestão passada. Isso aí já é ponto vencido hoje no país. O senhor acha que ele não vai buscar não tenta trocar esses projetos, porque ele acha que ele daria uma luz para a administração anterior? Você responde no próximo bloco. Tá certo. Deputada, a pergunta é, o senhor acha que essa má vontade, ou essa timidez, ou essa indecisão em fazer os projetos recebidos, é uma vontade de não dar visibilidade à administração anterior? Eu quero muito pensar que não, porque isso já é matéria, como a gente costuma dizer, né, lá no Parlamento Estadual, é matéria vencida. Hoje ninguém pode mais pensar que não vai dar continuidade a um projeto para a cidade por conta que foi de iniciativa de um gestor passado do qual você é contra. Sobretudo o novo prefeito de São Luís, que é da minha geração, é uma nova geração, tem que mostrar um perfil diferente daquilo que já se passou. Aquilo que já se passou, a população já conhece. A população reconheceu um novo método de trabalho. Novo. Novo. O novo de verdade. Não é a mudança, é o novo. O novo para que possa fazer de fato o VLT para a região de Itaquibacanga, que eu concordo com o prefeito que tem que fazer para lá, porque lá é uma região muito populosa da cidade e que poucas políticas públicas são voltadas para aquela região. O corredor de transporte urbano, as 37 creches em tempo integral. Então, eu torço, peço inclusive a ajuda da população para que a gente possa cobrar junto que o novo prefeito de São Luís possa dar continuidade a esses projetos tão importantes para a cidade. Porque, inclusive, creche de tempo integral fazia parte das metas dele. Fazia parte da meta Ele de fala, promessa de campanha. Prometeu. De campanha, isso. E o melhor, para que o novo prefeito possa cumprir a promessa de campanha, Américo, é porque ele não vai precisar fazer projeto para isso acontecer, porque o que demora não é a execução da obra, é o projeto. O projeto tem feito. Projeto e os recursos, né? E os recursos. Todo aquele trâmite no governo federal, que é hoje, infelizmente, o maior detentor do recurso público no país inteiro. Não há essa distribuição, o Pacto Federativo hoje não é respeitado de maneira nenhuma, então tem que pedir socorro para o governo federal. E está lá, está tudo pronto, basta ter vontade para fazer. Deputado, me diga uma coisa, região metropolitana, Bacabeira, Rosário, daqui a pouco vai chegar Miranda. Bom, o que o senhor acha dessa imensidão de área para um estado que tem dificuldade de tomar conta da Copa, agora quer tomar conta da Copa, Salada, Cabereiro, Terraço? O senhor acha que não vai complicar isso, não? Eu, inclusive, conversei com o deputado J. Pinto, que é o autor do projeto, para incluir na região metropolitana de São Luís, Rosário e Bacabeira. Conversei com ele para a gente ter cautela nesse sentido. Por quê? Porque hoje nossa região metropolitana é formada só por São Luís, Raposa, Alcântara, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Alcântara. São apenas 5 municípios. Se você for comparar com outras regiões metropolitanas Brasil afora, é pequena. Por exemplo, a região metropolitana de Curitiba são 20 municípios. A região metropolitana de São Paulo são inúmeros. É quase São Paulo. É quase São Paulo todo. Mas existem políticas voltadas para a região metropolitana que tem maneiras até mais fáceis de adquirir recursos, Américo. Quando você engloba todos esses municípios juntos. Agora, se hoje nós temos 5 municípios e não é efetivada as políticas públicas para a região metropolitana, eu acho que não é hora da gente buscar mais 2 municípios para fazer parte da região metropolitana. Vamos resolver o problema que hoje está dentro de casa, para depois pegar gente de fora para ajudar a resolver o problema aqui dentro. O senhor não acha que o sucesso de uma política metropolitana passa necessariamente por afinidade, ou afinidade política, ou uma noção muito clara de cidadania? Isso tem nos prefeitos? Me parece que historicamente não tem tido. Até porque nunca foi efetivada a política de metropolização realmente da Ilha de São Luís. Mas passa sobretudo pela consciência popular e passa sobretudo também pela consciência política dos gestores. O que é a região metropolitana? O primeiro conceito é quando você atinge numa região mais de 1 milhão de habitantes. Você já pode criar aquela região metropolitana.
Segundo conceito, que aí passa a ser o nosso, que São Luís já tem mais de 1 milhão de habitantes, é a coincidência, a semelhança entre os municípios na questão da necessidade de infraestrutura, na proximidade, com a proximidade a questão da saúde, a questão da educação, que seja feito um trabalho conjunto, questão de transporte, que nem isso é respeitado hoje aqui na ilha de São Luís, um transporte decente que possa fazer uma linha Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa com São Luís, que possa ter essa linha ligada para Alcântara, não tem. Mas eu acho que depois de ser feito esse debate entre esses 5 municípios que fazem parte da região metropolitana de São Luís, sem problema nenhum, a gente pode trazer Rosário e pode trazer Bacabeira. Sobretudo porque Bacabeira está na iminência aí hoje a gente na verdade nem sabe como é que está da refinaria, né? Mas vamos sonhar que seja uma realidade, né? Infelizmente o governo federal não tem olhos voltados para o Maranhão, para a duplicação da BR-135 começar, foi uma luta, uma guerra. O aeroporto ser reformado foi outra guerra. Então não tem os olhos voltados. Então a gente não sabe, na realidade, se vai existir a refinaria, se não vai. Mas iniciou. Vamos imaginar que ela exista. A refinaria existindo, sem dúvida nenhuma, Américo, vai precisar de um apoio de São Luís. Aí vai ser a importância de fazer parte da região metropolitana. Mas eu volto a falar, enquanto a gente não resolver o problema da região metropolitana desses 5 municípios, eu acho que não dá para a gente trazer outros para fazer parte dessa região. Você acha que o governo do estado tem interesse nisso? Deve ter. Sim, mas não mostra. Até hoje não tem mostrado. A realidade é essa. Mas tem que ter. Porque, como eu lhe falei, quando você tem a região metropolitana, você quer resolver um problema de educação daquela região que há semelhanças, né, na cultura educacional, você resolve com uma cajadada só, como ditado. Você mata com uma cajadada só 5 coelhos. Porque, veja bem, Raposa não chega a ser ainda o que se poderia definir como cidade dormitório. Mas muita gente de Raposa, Passo e Ribamar trabalha em São Luís. Tem interesses em São Luís. Isso também não passa por um serviço de transporte melhor, não passa por uma definição de limites melhores, que é meio confuso. Em falar em limite, Américo, aí no ano de 2007, salvo engano, o ex-deputado João Evangelista, né, ele chamou os prefeitos da região metropolitana para discutir os limites. Só que cada um era puxando para a sua sardinha, ninguém queria perder nada no seu município. E quem perde com isso? A população. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que mora no Quatraque, que ele me disse: olha, deputado, daqui da metade da sala para cá é São Luís, da metade da sala para cá é Ribamar, né? Então, chega a conta dos 2 municípios para mim. Aí, na Passo do Lumiar, chega a conta dos 2 municípios para mim. Então, quem perde com isso é a população, que não tem uma definição, a política pública perde com isso. Então, primeira coisa, tem que discutir os limites. Segunda coisa, o governo do estado, as prefeituras têm que ter interesse na metropolização, realmente na política pública de metropolização. Que é importante, olha, algo que é importantíssimo nessa discussão da metropolização, Américo, a questão do lixão. Outro dia teve um incidente aí já. Outro dia teve um incidente de um urubu que bateu na turbina aquilo já do não, ali não pode mais ficar por ali. Não tem condições. Aqui, na verdade, não tinha já há muito tempo. Né? Mas o que acontece? Como São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa, não vou nem pegar Alcântara agora, mas Raposa, são municípios de uma ilha só, poderia ser feito em conjunto um projeto para um lixão para a ilha de São Luís. Então são essas ações, com esse tipo de ação, que a metropolização ganha. E eu concordo com você, Américo. Até para fazer uma campanha política é complicado. O Maiobão, do lado é Passo do Lumiar, daquela avenida, do outro lado é São José de Ribamar. São José de Ribamar. O Parque Vitória tem essa mesma dificuldade. Eu me lembro não sabe nem para quem ele está falando. Não sabe para quem ele está falando, se é para o eleitor de Passo do Lumiar, de Ribamar ou de São Luís. Essa é a dificuldade. Você não acha, agora, deputado, foi um pouquinho mais centrado, o senhor acha que a oposição no Maranhão, ela de fato existe ou ela existe como projeto de oposição, ou ela é apenas uma retórica anti-Sarney? Eu sou daqueles, Américo, que cansei do discurso: quem é Sarney? Quem é anti-Sarney? Quem é anti-Sarney? Quem é Sarney? Bastou ser amigo de Sarney, já é execrável. Ser amigo de Sarney já não presta. Não presta. Né? E quem é anti-Sarney, por um lado presta,
para quem é do lado do Sarney, não presta. Pronto. Então, essa discussão, eu particularmente, enquanto cidadão, Sim. cansei. E eu acho que a população vem cansando disso também. Porque é aquilo que a gente falou no início da entrevista. Enquanto fica se discutindo quem é Sarney, quem é anti-Sarney, não se discute projeto para o Estado. Então, nós temos que mudar essa mentalidade. Nós temos que esquecer quem é um. Quando a gente fala quem é Sarney, quem é anti-Sarney, nós estamos falando de nome. Não é de Sarney só. Só do Sarney. Nós não estamos falando do Estado, nós estamos falando de nome. Então, se cansou desse debate. O Maranhão não precisa mais disso. O Maranhão precisa de debate de ideias. Está carente de ideias? Tá. Está carente de ideias, está carente de política pública, está carente de cobrança nesses grandes investimentos que vêm aqui para o Estado. Inclusive, falando em cobrança desses grandes investimentos, América, semana retrasada, eu estive reunido no meu gabinete com alguns representantes da Vale. Chamei eles no meu gabinete por quê? Toda vez que eu vou na região de Itaquibacanga, eu escuto uma reclamação de moradores do Anjo da Guarda, do Saviano, do Fumacê, da Mauro Fecuri, todos aqueles bairros ali da Vila Embratel, todos aqueles bairros da região de Itaquibacanga, eu escuto reclamação a respeito da Vale, que a Vale não ajuda a região, está instalada lá, que a Vale não investe. E eu resolvi chamar a Vale no meu gabinete. Ao invés, inclusive, de ir para a tribuna da Assembleia e já fazer um ataque à Vale, resolvi chamar, conversar, entender qual é o pensamento da Vale. Qual é o pensamento da Vale? Para mim foi passado que eles têm um pensamento de ajudar a região de Itaquibacanga, que eles têm ideia de fazer aquela região, inclusive referência na Ilha de São Luís. Eu falei, então já era tempo de ter começado. Até questionei falei para um dos representantes que estavam lá. Mas tiveram um acordo comigo de que nós vamos fazer alguns encontros na região do Itaquibacanga com a população. E eu, enquanto parlamentar, vou poder estar fazendo essa intermediação, né, como representante do povo, da população com a Vale, para que a gente possa discutir junto com a população. Qual o problema que tem ali na região da Itaquibacanga? O que a Vale pode fazer por isso? Deputado, o senhor não estaria atropelando o prefeito? Responde no próximo bloco. Deputado, a pergunta é, o senhor não acha que essa atitude talvez atropele o prefeito? Não, Américo, porque eu me vejo como um representante do povo. Então ali eu vou fazer uma ligação da população, onde eu escuto reclamação, com a Vale, que é uma empresa que pode ajudar muito no contexto social daquela região. E vou fazer o convite ao prefeito, para que ele possa estar participando desses encontros junto conosco. Afinal de contas, ele é o chefe do município. Então deve ser um dos maiores interessados para que a gente possa achar uma resolutividade nesse sentido. É a grande compensação, né, da exploração de uma grande empresa na nossa cidade, que tem que haver para com a nossa população. O senhor acha que a Alumar não seria também na hora de chegar lá e conversar com eles? Com certeza. Inclusive eu até vi no noticiário o prefeito de São Luís conversando com a Alumar. Então, são essas empresas, essas grandes empresas, que nós temos que chamar. Por quê? Porque elas estão instaladas na nossa cidade, elas usam a nossa cidade, então tem que trazer algum retorno, além da questão do emprego direto. Até porque hoje na Vale, por exemplo, a região de Itaquibacanga, tem muita gente que trabalha na Vale, mas trabalha com peão. Então, mas aí não passa por uma deficiência do governo estadual e municipal que não preparou mão de obra? Isso é histórico. Isso é histórico. Mas o que acontece? Essa companhia, ela tem que estar junto com o município, tem que estar junto com o Estado. Para quê? Porque o município e o Estado são responsáveis pela educação. E essa empresa, ela pode ser aquela empresa que vai fazer a qualificação para que dessa qualificação possa assumir os cargos nessa empresa. Certo. Ou seja, o município e o Estado vão ter responsabilidade com o todo, e essa empresa, no caso que nós estamos falando da Vale, vai ter responsabilidade de qualificar pessoas para trabalhar na Vale. Porque a gente não tem a Ludovicense só trabalhando na área bruta da Vale, mas que a gente tem a Ludovicense que esteja trabalhando em áreas de decisões, em áreas de chefia. Tem pouco. Vai se buscar mais fora. Exato. Do que se utiliza. Inclusive, esses grandes projetos que estão sendo instalados no sul do Maranhão também importa muito
executivo, gestor, vem tudo vem importado. Vem todo mundo de fora. Por quê? Porque falta a qualificação. Ó, e o que me chama a atenção, Américo, é a questão do imediatismo ainda feito em algumas políticas públicas. Vou dar um exemplo. Por que nasceu a questão de cotas nas universidades? Pela deficiência do ensino na rede pública. A cota, eu concordo, ela tem que existir nesse momento. Mas só que a cota ela nasceu para que esses alunos que estavam aqui terminando o ensino médio pudessem chegar à universidade. Para que aqueles que estavam começando no ensino básico pudessem já ter uma outra realidade de educação, para que quando eles chegassem ao ensino médio, eles não necessitassem mais de cota. Estivessem prontos. Estivessem prontos para concorrer. Só que acontece, foi feita a cota, o país se acomodou e nada mudou na educação básica. Está correndo o risco de ser outra Bolsa Família. Está correndo o risco de ser outra Bolsa Família. E o país não pode sobreviver dessa maneira. Tinha uma coisa, deputado. 2014. Nomes fortes. Na sua opinião, essa eleição, ela vai mudar o Maranhão, de qualquer maneira. Ou Luiz Fernando, eu acho, mudará o Maranhão, ou Flávio. Ou até mesmo o ministro Gastão. Ou até o ministro Gastão, qualquer que seja o nome, tem que dar uma guinada. Por quê? Eu volto a frisar o que eu falei no início da entrevista, Américo. Os nomes que estão postos, e eu até coloquei o nome do ministro Gastão, porque é um nome bom também para o Estado, mas que não tem ganhado tanta força quanto o nome do Luiz Fernando, né, para disputar a eleição pelo grupo que está no governo do Embora ele Estado. esteja fazendo uma excelente administração no Ministério. Concordo. Né? Elogiado. Mas o que a gente acompanha do grupo do governo do Estado é que quem tem ganhado mais força é o Luiz Fernando. Então, eu digo isso porque eu acho que todos os dois, tanto o Flavinho quanto o Luiz Fernando, têm condições de fazer um Maranhão diferente daquele que vem sendo feito. Como? Mudando métodos. Um exemplo. Educação. O senhor falou ainda agora em políticas imediatistas. Eu poderia trocar essa palavra imediatista por eleitoreira? Pode. Medida populista. Sim. Alá Hugo Chaves. Isso, essa. Alá Hugo Chaves. Alá Hugo Chaves. Não é que Deus tem. Não é essa postura que atrapalha o real progresso do Maranhão? Sem dúvida, do Maranhão e do país, porque hoje o país ele é feito por medidas imediatistas populistas. Não se faz política, hoje está fazendo política para o governo, não se faz política de Estado. Eu quero lembrar da década de 90, quando foi implantado o Plano Real, ainda ali no início do governo Itamar Franco, que deu as cartas brancas para o Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, junto com todo aquele seu grupo. Inclusive tem um livro chamado 3.000 Dias no Bunker, sabe? Sei. Que conta toda aquela história. Exato. Fernando Henrique chegou para o seu grupo ali, Gustavo Franco, tantos outros, falou, olha, nós temos a carta branca para mexer com o futuro do país. Sem pressão política, sem nada. O presidente disse que nós podemos mexer com a economia do país. E foi implantado o Plano Real, que foi um plano de Estado. Por quê? Eu lembro quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, ele disse que depois de 15 anos, que o Brasil ia realmente colher o fruto do Plano Real. Então está faltando política de Estado. Nós não temos hoje política de Estado, nós temos políticas de governo. Isso. Todas populistas eleitorais. Um exemplo, eu tentei na Assembleia Legislativa acabar com uma medida eleitoreira, que ao longo dos anos vem acontecendo aqui no Estado, dependendo de quem é o governador, que realiza concurso público para formação de cadastro de reserva. Isso já é vencido, isso não existe mais. Como é que Isso é o seu POR do Exército. Justamente. Como é que o aluno vai pagar cursinho, vai se preparar, tem um desgaste econômico, tem um desgaste familiar, porque está se dedicando dia a dia, passa num concurso, não é chamado. E costumam fazer isso em época de eleição, para dizer que está se fazendo um concurso público, é um gestor que tem pensamento sobre mudar a gestão para efetivo, para a gente que passa em concurso, gente preparado, mas quem realiza concurso dessa maneira. Foi vetado pelo governo do Estado, a Assembleia Legislativa manteve. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós temos que mudar o método de política que é aplicado hoje no Maranhão. Um exemplo que eu acho que o Maranhão pode seguir
é Minas. Para mim, Aécio é um bom nome para presidente? Sem dúvida. Mas sim, um exemplo que o Maranhão pode seguir é Minas, sobretudo na educação. Porque educação, para mim, Américo, ela é o pilar de tudo numa sociedade. Claro. Se você mexe com a educação, você vai ter resultado na educação, você vai ter resultado na saúde, você vai ter resultado na infraestrutura, em tudo, na segurança, em tudo, porque a pessoa muda, a educação muda as pessoas. O que foi feito em Minas? Foi feito, vou dar um exemplo aqui, se pegava uma escola, nessa escola, de indicação política de diretor de escola, não existia mais, era eleito um diretor da escola, que era do quadro da educação, eleito pelos professores, eleito pelos alunos, eleito pelos pais de alunos, assim você envolvendo todos no processo eleitoral da escola. O governo de Minas, na época, adotou anualmente um estilo do IDEB, né, o índice também, só que do Estado, anualmente, e pegava o seguinte, Américo, olha, nesse IDEB teve a nota 5,8. Aí o governo chegava, olha, no próximo IDEB, a meta dessa escola é chegar a 6. Com isso, aí falava assim, se chegar a 6, todo do secretário, a zelador, a professor, vai ter aumento salarial. Você está trabalhando com mérito. O que acontecia lá em Minas? Professores se juntavam em casa de aluno, reuniam os outros alunos para dar aula particular de graça para esses alunos, para poder, quando chegar o IDEB, chegar a média 6, um índice melhor e ter aumento salarial para todos. Os alunos, nessa avaliação anual do governo, os melhores alunos eram premiados. Chegou a ter aluno, Américo, que ganhou intercâmbio. É mesmo? Imagine um aluno da rede intercâmbio pública. Europa? Europa, Canadá. Imagine um aluno da rede pública que nunca imaginou, que pela sua condição financeira, e sair do Brasil e fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Então isso você incentiva. É outro método de fazer política. O método que está sendo aplicado hoje aqui no Maranhão, nós temos que acabar. Houve um prefeito de São Luís, que é uma pessoa que eu admiro muito, particularmente, que teve essa visão imensa de Estado, de futuro, que chama Haroldo Tavares. Ele, de fato, ele olhou São Luís com 20, 30 anos para frente. Já não é o viário, não sei o que, essas avenidas aí. Falta isso, né? Falta olhar Maranhão daqui a 20 anos, porque daqui a 20 anos ninguém vota, né? Nessas pessoas que estão fazendo agora. Pois é, mas aí nós temos que ter estadistas. Isso seria o novo? Isso seria o novo. Não pensar em si, não pensar em fazer o seu nome, ficar aquele populista, aquele que é o salvador da pátria, naquele instante. E depois? Mas, deputado Júlio, colocar uma coisa. Fernando Henrique, a gente hoje vive um país economicamente tranquilo em função da política de Fernando Henrique Cardoso. Mas isso não é muito reconhecido. É verdade. Você não acha que essa ingratidão impede um pouco essa atitude tão altruísta? Não acho que impede. Deixa para a história reconhecer isso. Não acho que impede. Para mim, e foi um pecado do meu partido, do PSDB, que não soube reconhecer à altura o que foi a gestão de Fernando Henrique Cardoso para o país. Quando o PT começou a disseminar a ideia de que privatização não servia, de que as pessoas não sabiam, às vezes, nem o que era privatização, mas ouvia privatização, não presta. Olha, por exemplo, hoje todo mundo tem um celular que tira foto, que filma, que entra na internet. Se não fosse a privatização das telecomunicações, não teria condições. Não teria condições. Hoje ninguém teria celular. Se tivesse, era aquele Ericsson tijolão, que mal fazia ligação. Né? Então, com isso, o próprio PSDB se encolheu. Não colocou, não mostrou para a sociedade brasileira qual foram os avanços do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas eu acho que a história reconhece, hoje já começa a reconhecer, e que isso deve servir de exemplo para todos os outros gestores que possam vir administrar o país, que administrar o Maranhão, que administrar São Luís. Aécio é candidato? É o pré-candidato do nosso partido, né? Ele pode colocar isso no crédito da campanha dele, esses créditos tão positivos de Fernando Henrique? Eu acho que ele tem que colocar. É um dever, sobretudo ele, que é um político que não é imediatista. Ele pensa na frente. Ele pensa no futuro. Então, já que ele pensa no futuro, ele tem que lembrar de tudo aquilo que o Fernando Henrique deixou para o país. Que foi uma política econômica
estável e que hoje, por essa política, porque cada época, Américo, é uma política diferente. Claro. E o que acontece? O governo do PT ele continuou a política econômica que o governo do PSDB vinha fazendo. Só que já chegou o momento que tem que fazer algumas mudanças. E o governo do PT não fez. Por exemplo, reforma tributária no país, isso já era para ser matéria vencida há muito tempo. E o PT fica protelando. Com isso o país vai perdendo. Com isso o país, entre os países emergentes, nós somos o que menos cresceu agora este ano. Mas a carga tributária é maior. A carga tributária é o que tem a maior. Nós somos o país que menos cresceu entre os países emergentes. Se coloca a culpa na crise econômica. E por que os outros países emergentes não cresceram tão pouco quanto o Brasil cresceu? Nosso PIB é isso aqui, assim. Nosso PIB ínfimo, sobretudo em relação a esses outros países emergentes, Chile, enfim. Então não adianta querer ficar colocando a culpa na crise econômica, porque tinha como crescer, mudando algumas coisas na política econômica do país. Resultado, hoje a Petrobras, que é uma estatal, está quebrando. Aos poucos ela está se endividando, está em situação difícil. Eu estava até comentando quando estava vindo para cá, Américo, de que nós temos que ter muita cautela para que daqui a alguns anos a gente não possa ver o que se viu no governo Sarney, que não foi culpa dele também, foi culpa do histórico que o Brasil vinha vivendo, de que as pessoas tinham que correr nas prateleiras do supermercado para comprar 1 quilo de arroz, para comprar alguma outra coisa. E o grande negócio era overnight. Botava o dinheiro Era no banco, no outro dia estava dobrado. Para quem tinha dinheiro era ótimo. Era ótimo. Agora, para quem não tinha, que é a maioria da população... Aí era meio complicado. Deputado, me diga uma coisa. Caiu... Não é bom. Derrubaram o 14º e o 15º, mas foi prudente, não foi? É justo. Salários? É justo. É justo. É justo. O parlamentar é trabalhador como todo trabalhador. O trabalhador recebe quantos salários? 13. Então o parlamentar como trabalhador tem que receber? 13. Eu acho que demorou, mas avançamos. Avançamos nesse aspecto. Deputado, as câmaras são suas. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, a casa continua à sua disposição, o programa mais ainda. As câmaras são suas. Fale para os telespectadores e população do Maranhão. Bom, Américo, primeiro eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar conversando com a população do nosso estado, poder estar discutindo temas importantes sobre o nosso estado, política, projeto de estado. É fundamental. O seu programa ele é fundamental hoje para a sociedade maranhense, é um programa fundamental para a sociedade maranhense, para que a gente possa discutir o nosso estado. Eu quero me colocar mais uma vez à disposição da população do Maranhão, na Assembleia Legislativa, como representante do povo desse estado, como na última eleição nós somos um dos deputados, ficamos entre os deputados mais votados desse estado. Estamos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance na Assembleia Legislativa. Uma medida importante, que eu esqueci de comentar com você aqui, Américo, foi uma PEC que apresentei a respeito dos royalties do petróleo, que foi votado ontem ainda de madrugada no Congresso Nacional, derrubada do veto, vai sair agora à tarde, deva sair agora à tarde o resultado, e deva ser redistribuído. Ou seja, o Maranhão e os municípios vão receber bastante recurso. Que PEC é essa que eu apresentei? Que todo recurso que venha provenientes dos royalties do petróleo, que sejam aplicados exclusivamente na educação, para que a gente tenha um avanço educacional igual aquele que eu estava conversando com você. Então são projetos como esse que nós estamos discutindo na Assembleia Legislativa em prol do Estado do Maranhão. Meu abraço a todos, meu abraço a você, meu amigo Américo, do qual eu tenho uma admiração profunda. Muito obrigado, deputado. Boa noite, até uma outra oportunidade. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.